evolutivos é a nossa família cósmica, tá? Não é a nossa família de sangue desta vida aqui, não, é a nossa família cósmica, da onde a gente vem. São as nossas origens verdadeiras, né? Lembrando que em lives anteriores eu comentei que a gente está no planeta Terra de passagem, né? Estamos todos aqui com objetivos específicos. E a nossa família cósmica mesmo, original, ela não é do planeta, tá? Do planeta Terra. A gente tem, cada um tem os seus planetinhas aí, da onde vocês vão vindo, né? Assim como eu, assim como quem tá aqui assistindo e tudo mais. Só que o que a gente vai conversar hoje são pessoas que entram e saem da nossa vida e deixam marcas. Marcas, às vezes, muito rápidas, porém sempre muito profundas. Tá? E o que são? Para que servem esses grupos evolutivos? Como é que a gente identifica quem é do nosso grupo e quem não é? Ok? Então, vamos conversar um pouquinho hoje sobre isso. Bom, as almas, né? Nós, almas, a gente que tá vibrando na mesma frequência energética, ou seja, que a gente costuma ter os mesmos pensamentos e sentimentos muito parecidos, a gente acaba sendo atraída uma para perto da outra, tá? Então, vamos supor que eu esteja num momento da minha vida em que eu tô, sei lá, estudando mais sobre os maias, né? Vamos supor que eu tô estudando mais sobre os maias, sobre a simbologia, sobre os calendário, tô estudando sobre maias. Durante aquele período, a minha energia muda, os meus pensamentos, os meus sentimentos mudam, porque a energia é o resultado de pensamentos e sentimentos. Então, pensamento mais sentimento igual a energia, tá? Então, as energias, elas vêm dos nossos pensamentos e sentimentos. E daí, nesse momento que eu tô, sei lá, tô passando por alguns meses estudando sobre maias, vamos supor. Eu tô pensando e sentindo coisas diferentes naquele período. E aí, eu começo a vibrar numa frequência diferente também. E aí eu começo a atrair outras almas, outras consciências, outras pessoas que estão na mesma frequência que eu. Ah, isso significa que elas também estão estudando sobre maias? Não necessariamente. Mas às vezes a família cósmica dela de origem vem de lá. A gente não sabe, né? E daí naquele momento eu me conecto com ela, tá? Então, isso... Ah, tá, Pamela, então a gente vai mudando de família cósmica ao longo do tempo? Não, a gente não vai mudando. Mas a gente é atraído pelo aquilo que a gente está vibrando. Porém, e agora nós vamos falar de grupo evolutivo, porém, a gente tende a manter determinados pensamentos e sentimentos. A gente tende a manter um olhar, uma forma de ver a vida. A gente tende a manter alguns valores de vida. A gente tende a manter hábitos e formas de atuar e de se comportar no dia a dia, de uma forma geral, ao longo de toda a nossa existência aqui. Aquilo que fica mais arraigado na gente, aquilo que são os nossos padrões, tanto de comportamentos, de pensamentos e de sentimentos, acaba formando mais a nossa energia. E aí a gente começa a atrair pessoas que ficam também bastante tempo vibrando naquilo. E é aí que eu chamo de grupo evolutivo, tá? Por quê? Porque a gente tende a atrair o nosso grupo evolutivo, né? Pelo que a gente pensa e pelo que a gente sente de forma mais firme ao longo de toda a vida, tá? Mas eu vou explicar um pouco melhor para vocês. Bom, então, conforme a gente vai atraindo, né, pessoas que pensam e sentem de forma parecida que a gente, com a mesma energia, entrando na mesma frequência energética, a gente vai resgatando os nossos amigos, os nossos irmãos, a nossa família cósmica, que tá hoje no planeta com a gente também, tá? Essas almas, elas vão se encontrando,
elas vão se encontrando. Essa família cósmica, então, ela não tem a ver necessariamente com a tua família de sangue, ok? Aqui do planeta. Ela tem a ver com afinidades, tá? Vocês já perceberam que a gente tem pessoas que a gente tem mais afinidade que outras? Que tem pessoas que parece que você acabou de conhecer, mas você fala, nossa, conheço já há muito tempo. Já tiveram essa sensação? Aí a gente começa a sentir que, opa, tem coisa parecida aqui. Opa, tô me identificando aqui. Opa, essa sensação de eu conhecer há muito tempo não é de agora, tá? Bom, o grupo evolutivo, ele pode ser formado, né? Tanto por pessoas da nossa família de sangue, como de amigos, né? Como de parentes distantes, talvez. Distante que eu digo assim, segundo, terceiro grau, né? Mas o fato são pessoas que a gente tem muita afinidade, tá? Ou até de pessoas aleatórias, assim, que você encontra na rua, teve que ajudar alguém, e daí de repente esse alguém, você falou, nossa, parece que eu já conheço a pessoa há muito tempo, aquela coisa toda, tá? Então o nosso grupo evolutivo, ele pode ser formado por qualquer tipo de pessoa, estando na família ou não, que começam a aparecer na nossa vida através das nossas redes sociais. Eu não tô falando de redes sociais digitais, ok? É rede social que você convive. São pessoas de sua convivência. E que a gente começa a ter ideias, pensamentos, sentimentos e conexões de forma mais forte. Tá? Então é quando você começa a se sentir conectada de uma forma muito forte com determinadas pessoas e sem fazer esforço nenhum. Você gosta de graça daquela pessoa. Às vezes a pessoa nunca fez nada pra você, mas você gosta dela. Ou você pensa numa coisa e de repente aquela pessoa fala aquela coisa. Tá? Então são conexões fortes. Então não importa de onde essas pessoas surgem. O fato é que existe uma forma de pensar, de sentir e de viver muito parecida entre vocês, tá? O grupo evolutivo, ele não precisa estar convivendo contigo todos os dias. Isso é uma coisa muito importante da gente falar. Pamela, então tem que ser as pessoas que estão comigo no meu dia a dia. Não necessariamente. Eu tenho diversas amigas que não convivem comigo, que elas estão inclusive em outros países, outros estados, mas que eu sei que são do meu grupo evolutivo, tá? Então não precisa necessariamente estar convivendo contigo o tempo todo. E também essas pessoas do nosso grupo evolutivo, não necessariamente elas vão ficar na nossa vida pro resto da vida. É amigo de infância, então é do meu grupo, não necessariamente. Ok? Às vezes a pessoa tá na tua vida durante anos, mas ela não é do teu grupo evolutivo. E às vezes ela é uma pessoa que vai e volta. Fica assim, uma temporada intensamente ali presente na tua vida, seja por mensagem, no mundo online ou presencial, e de repente some por meses. E daí quando volta de novo, como se tivesse parado naquele momento e tudo segue. Tá? Então, esse processo da distância física, ela não é relevante nisso aqui, tá? E muitas pessoas no nosso grupo evolutivo, elas vêm e vão. Vêm e vão. Vêm e vão. Às vezes elas vêm, ficam 3 meses com você e pronto. É o suficiente, era o que você precisava. E a gente vai entender por quê, tá? Elas vão ficando um período na nossa vida para nos ajudar conscientemente ou inconsciente, porque às vezes a pessoa que tá entrando na tua vida, ela também não tem consciência de que ela é do teu grupo evolutivo e de que ela vai te ajudar, né? Mas toda vez que uma entra na vida da outra, as duas sobem um degrauzinho evolutivo, tá? Porque você ajuda a pessoa no processo dela e ela te ajuda no seu. E depois elas vão embora. Uma vai embora da vida da outra. Gente, quando eu falo ajudar uma no processo da outra, não é necessariamente,
você tem dificuldade nisso e eu sou muito boa nisso, então eu vou te ajudar com isso. Não. Às vezes é uma relação que só dá briga, que só dá perrengue. Mas naquela relação ali, você consegue perceber coisas em você, fica muito claro determinadas sombras tuas que você não tinha visto até começar a se relacionar com aquela pessoa. Então aquela pessoa é do teu grupo evolutivo e ela veio de uma forma rápida e passageira para você conseguir enxergar coisas em você e subir o teu degrauzinho. E consequentemente você faz isso na vida dela também, de alguma forma, tá? Mas terão pessoas que vão ficar por muitos anos na nossa vida, tá? Porque a gente consegue junto um apoiar o outro para ir subindo esses degraus evolutivos. Então, às vezes, você percebe relacionamentos amorosos que um tá ajudando o outro, né? E já estão há muitos anos e de forma consciente um é apoio do outro para evoluir, tá? Ou necessariamente pode ser uma amiga, pode ser um amigo. Eu tenho uma amiga, o nome dela é Ieda. É muito interessante, porque assim, a gente se aproximou num momento de vida em que tanto eu quanto ela, as duas precisávamos muito. Mas a gente não sabia que a gente precisava. De repente as coisas começaram a acontecer na vida de uma e na vida de outra, e aí a gente meio que entendeu por que uma tava na vida da outra. Mas ok, ficamos aquela temporada juntos, ela até morou comigo um tempo em Foz, na minha casa, alguns meses, e depois ela partiu e foi ir atrás da vida dela, das coisas dela. E a gente ficou muitos meses sem se falar. De repente, uma começou a voltar para a vida da outra. E quando a gente começou uma a voltar para a vida da outra, você fala, nossa, caramba, você fez isso? Você tá pensando isso agora? Meu Deus, eu também! E você tá fazendo isso agora? Meu Deus, eu também! Então, por mais distante que a gente possa ter ficado naquele período, cada uma foi fazendo os seus processos e subindo o seu degrau evolutivo. Só que quando a gente se encontra, as duas estão no mesmo degrau. É muito legal. Então, vocês começam a perceber que pessoas, normalmente, que elas voltam para a tua vida, ou elas vêm e vão, ou elas ficam muito tempo com você, vocês acabam ficando sempre no mesmo degrau evolutivo. Vocês estão sempre no mesmo degrau, sempre no mesmo degrau. Uma subiu, outra subiu, uma subiu. Mas não necessariamente vocês precisam estar juntas fazendo esse processo de subir degraus, entende? Ela pode estar subindo os dela lá e você pode estar subindo os teus aqui. E de repente, quando vocês se encontram, vocês estão no mesmo degrau de novo, juntas, tá? Então, isso é muito importante, porque esse tipo de relação que eu tô falando mostra que a pessoa tá num ritmo parecido de crescimento evolutivo. E quando a gente tá num ritmo parecido de crescimento evolutivo, provavelmente aquela pessoa é do teu grupo evolutivo. Porque vocês estão no mesmo patamar em termos de evolução. Não existe pessoas mais evoluídas e menos evoluídas, gente. Tá? Isso eu quero deixar bem claro. Existem pessoas assim que vêm pro planeta, vêm com tipo um checklist. Ó, nessa minha vida aqui, eu preciso desenvolver essa habilidade, essa e essa. Beleza. E daí vem aquela leva de galera, viu? Quem que precisa desenvolver essa habilidade? Daí reúne o povo e fala, vocês vão descer. E a galera vem. Beleza. Daí aqui, cada um vai para um campo, para um estado, para um lugar, ninguém lembra de ninguém. Só que a vida vai trazendo essas pessoas e vai reunindo essas pessoas. E elas vão evoluindo juntas. Cada uma no seu tempo, mas elas vão evoluindo juntas. Então, às vezes, tem coisas que você tá mais na frente que o outro, só que em compensação o outro tá mais na frente com outra coisa. Mas se fizer a média, estão os dois no mesmo degrau evolutivo. Vocês estão conseguindo compreender? Eu tô ficando muito confuso. Vamos ir me falando aqui, ok? Bom, os grupos evolutivos, eles se formam com o objetivo de duas coisas. Uma,
nos ajudar a evoluir como alma, né, como consciência, e outra, nos ajudar a mudar o mundo, a transformar o mundo. Nossa, nós vamos mudar o mundo? Sim, todos nós estamos aqui para mudar o mundo. Todos nós estamos aqui para fazer com que esse mundo seja um mundo melhor, né? Então, os grupos evolutivos, eles se formam com esses dois objetivos, tá? Ajudar a gente a evoluir como alma e ajudar o mundo a se transformar e evoluir também. Como que faz, então, pra gente... Como é que o grupo evolutivo, ele nos ajuda a evoluir como alma, tá? 3 coisinhas. 1, ele nos ajuda a enxergar nós mesmas. Então, na relação com o outro, eu me enxergo. Eu consigo ver meus pontos fortes, meus pontos que ainda estão fracos, meus pontos que estão faltando em mim, né? As coisas que eu preciso curar em mim, tá? Isso acontece através das relações com o nosso grupo evolutivo, que vai servindo de espelho pra gente, ok? Bom, outra forma que o grupo evolutivo nos ajuda a evoluir como alma é entregando ferramentas práticas pra gente, tá? Pra gente lembrar de quem a gente é e de como que a gente já pode começar a aplicar tudo isso no nosso dia a dia. Porque, por exemplo, vamos supor que eu vi que a Jo entrou aqui. A Jo é do meu grupinho evolutivo aqui também, né? A gente conversa muito sobre isso. Mas vamos supor, então, que a Jo, ela desenvolveu uma ferramenta para ela conseguir curar determinadas coisas emocionais, de processos que ela passou. E ela desenvolveu essas ferramentas. Às vezes é um texto, às vezes é um ritualzinho que ela criou para ela, às vezes é sei lá, pode ser qualquer coisa, tá? Mas vamos supor que ela criou uma ferramenta que ajudou ela a se curar. Quando ela vem, ela já se curou daquilo ali, mas eu tô vivendo aquilo naquele momento. E ela me entrega essa ferramenta. Ela fala, eu usei isso comigo. Testa aí, vê se funciona. Eu já peguei um monte de ferramenta dela. Tô dando a Jona como exemplo, né? Mas eu já peguei muita ferramenta da Jo. E a Jo já pegou muita ferramenta minha. E é assim. Então, o grupo evolutivo, ele funciona justamente também para te trazer essas ferramentas, não só para te mostrar o que você precisa curar em você, ou até as tuas forças, né? Porque tem amizades e tem relações, ou às vezes até alguém da família e tudo, mas tem aquela relação que te mostra quem você é, as tuas fortalezas, as tuas qualidades. E tem pessoas que você vai conviver que te mostram as tuas fraquezas, né? E tá tudo bem, os dois estão fazendo um bem danado pra você. E daí tem outras pessoas que chegam no momento em que você precisa da ferramenta X, da ferramenta Y, tá? Então, quando eu sempre falo para as pessoas, confia mais no universo. Confia mais no teu processo evolutivo. Às vezes a gente fica num desespero de tentar encontrar a melhor ferramenta, o melhor curso, o melhor profissional que possa resolver as coisas para mim, ou me dar as ferramentas que eu preciso. E às vezes o que você precisa é só acalmar teu coração e dar o tempo do universo, porque o universo vai te trazer. Sintoniza o teu coração com o fluxo da prosperidade do universo. Sintoniza. Como é que a gente sintoniza? Primeira coisa, se acalmando e confiando de que a vida vai te trazer as oportunidades que você precisa naquele momento. Tá? Não é cruzar o braço e falar, venha a mim, não vou fazer nada, eu quero que tudo venha. Não, gente, não é assim. Mas você tá fazendo a tua parte, você tá no dia a dia buscando. Você só não pode entrar em desespero, em ansiedade. Por isso que eu falo, a primeira coisa, acalma teu coração. Que a vida também traz as pessoas certas, na hora certa, com as ferramentas certas. Tá? E a terceira coisa que o nosso grupo evolutivo nos ajuda para a gente conseguir evoluir a nossa própria alma é porque ele acaba sendo um suporte de acolhimento emocional para os nossos processos. Tá?
Muitas vezes, sei lá, tem uma pessoa que tá... Faz muito tempo que vocês não conversam, mas assim, mais de anos. E de repente aquela pessoa do nada aparece na tua vida e fala: oi, fulano, eu lembrei de você esses dias, como é que você tá? E naquele momento, você tá passando por um perrengue danado. E a coisa que você mais queria naquele momento era um colo. E de repente aquela pessoa que sempre te transmitiu uma paz, sempre transmitiu coisas boas pra você, de repente ela aparece. Do nada. Do nada, né? Entre aspas, porque a gente sabe que o universo tá trabalhando ali por trás, né? Então, as pessoas do nosso grupo evolutivo, elas nos ajudam a evoluir como alma, se aproximando da gente, se relacionando com a gente, e através dessa relação a gente enxerga as nossas fortalezas, as nossas fraquezas, as nossas coisas faltantes, tá? Ou elas aparecem na nossa vida para nos trazer ferramentas práticas para a gente conseguir sair de um bate-bate interno que a gente tá, às vezes, num dilema ali, não consegue sair daquilo, tá? Ou essas pessoas do nosso grupo evolutivo aparecem também para ser suporte e acolhimento emocional, tá? Então, isso é o grupo evolutivo e isso é como ele funciona e porque ele entra na nossa vida, ok? Agora vamos pensar como que o nosso grupo evolutivo ele pode fazer para nos ajudar a mudar o mundo, a transformar o mundo. Primeiro, ele vai fazendo parte de projetos que ajudam a melhorar o mundo de alguma forma. Então, às vezes a pessoa ela não entra na tua vida para você se enxergar ou para ela te entregar uma ferramenta que você precise ou para ser acolhimento de alguma coisa para você. Não. Às vezes ela entra na tua vida porque você está desenvolvendo um determinado projeto para a sociedade ou até como trabalho seu. E essa pessoa é uma pecinha do teu projeto, que talvez você nem saiba, mas ela vai ser essencial para aquele projeto acontecer. Então essas pessoas também são um grupo evolutivo, tá? Eu já passei por muitas experiências com pessoas chegarem na minha vida através de trabalhos. E é muito interessante porque, assim, eu tive trabalhos, projetos, né? Que eu quis fazer e fiz na época. E esses projetos, através deles, veio pessoas para me ajudar. Então, por exemplo, eu lembro que eu tinha um projeto que eu precisava muito entrar para as redes sociais para começar a falar as coisas. Só que eu era leiga, eu não sabia fazer isso, né, na época. Hoje eu já sei, já estudei tudo, mas na época não. E eu precisava de alguém que pegasse na minha mão e falasse: vamos fazer assim, depois assim, depois assim, depois assim, depois assim. E eu não... Imagina, gente, quem que vai entrar na tua vida e vai fazer isso, né? E eu tava contratando agências de marketing na época. Já tinha passado por várias, eu já tinha passado por umas 7 agências, mais ou menos. E nada acontecia. E de repente, eu fui dar uma palestra aberta ao público. E nessa palestra tinha uma moça. Primeiro que ela já chegou lá, ela foi porque ela queria escutar do tema. Então, o tema para ela já era interessante. Aí já tinha uma afinidade, né? E daí ela chegou lá e ela falou assim: nossa, mas isso... No final da palestra, ela veio conversar comigo. Mas isso que você tá falando, as pessoas têm que saber. E a gente tem que dar um jeito de divulgar, de fazer isso chegar para o maior número possível de pessoas. Quando ela falou isso, aquilo mexeu comigo. Por quê? Porque na minha missão, da minha empresa, a missão era fazer com que a informação sobre evolução e ferramentas evolutivas chegue para o maior número possível de pessoas. E ela usou a mesma frase. E eu não tinha falado. E ela tava... Era o primeiro contato dela comigo. Ela não me acompanhava em nenhum lugar. E aí, gente... Resumindo, ela acabou assumindo as minhas redes sociais. E ela começou a gravar meus vídeos
de palestras e de coisas que eu fazia, porque ela queria aprender e também porque ela queria tirar pedaços para depois divulgar, né? Como eu tinha contratado ela e coisa e tal. Só que o mais interessante foi que quando ela começou a filmar as minhas palestras, ela falava assim, nossa, porque eu achei super legal o que você falou lá, respondeu aquela pessoa, não sei o quê. E eu falava, que pergunta foi essa? Eu não me lembro disso. Falou, Pamela, como que não? Você falou isso, você falou aquilo. Eu falei, impossível ter falado isso, não tem como. Ela, não, você falou. Eu falei, mas eu nunca nem estudei sobre isso. Como é que eu ia responder um negócio desse? Acho que você tá equivocado. Ela, você vai começar a assistir teus vídeos. E aí eu comecei a assistir. Porque na época, gente, não tinha esse negócio de rede social, entendeu? Eu nem tava na rede social. Eu tava começando. E ela que tava produzindo conteúdo. Então eu dava muita palestra física mesmo, né? E eu comecei a ver. E daí eu comecei a assistir os vídeos. E eu vi que eu comecei a responder as pessoas que estavam na palestra, elas faziam determinadas perguntas e eu respondia. E eu assim, o que é isso que eu respondi? Eu falei, gente, eu não faço ideia do que eu tinha falado pra pessoa. Daí eu ia pro Google, olha a insanidade. Eu ia pro Google e eu começava a pesquisar pra ver se o que eu tinha falado era real, era verdadeiro, porque eu nem... Primeiro que eu nem lembrava o que eu tinha falado, e segundo que eu nem sabia se aquilo que eu tinha falado era verdade ou não, porque eu nunca tinha estudado sobre o tema. E era verdade. Gente, ali naquele momento, eu comecei, olha só, eu comecei a perceber que a mediunidade que eu tinha desde criança e que eu nunca soube lidar e que eu quis bloquear, fiz de tudo para bloquear, ela estava se manifestando de novo, de outra forma. Eu estava sendo canal para poder falar determinadas coisas para as pessoas e que eu nem imaginava, entendeu? A sorte é que aquilo era muito natural para mim. Então, eu tava de alguma forma sendo canal da espiritualidade e não tava sabendo, mas nem eu tava sabendo. Então, se aquela moça não tivesse aparecido numa palestra minha, não tivesse falado a mesma frase da minha missão, né, que tava como minha missão da minha empresa, se eu não tivesse contratado ela, se ela não tivesse filmado as minhas palestras e eu não tivesse assistido, jamais eu iria confiar verdadeiramente em tudo que eu estava fazendo profissionalmente. Jamais eu teria noção do tamanho do trabalho que estava acontecendo em termos de espiritualidade. Jamais eu iria entender que eu estava sendo canal para esclarecer e despertar determinadas pessoas. Porque eu nunca achei que eu tivesse esse potencial. Nunca achei. Eu vim, gente, criada num meio de treinamento e consultoria empresarial. Era isso que eu fazia. Eu fiz psicologia para isso. Eu não fiz psicologia para clinicar. Nunca quis. Mas a forma que eu clinicava as pessoas era através das minhas palestras, através das perguntas que elas faziam para mim e a forma como eu respondia. E depois de um tempo, as pessoas começaram a me procurar para fazer atendimentos individuais. E eu falava, eu não faço clínica. E aí eu comecei a atender aquelas pessoas como mentoria. Eu nem chamava de atendimento psicológico, eu chamava de mentoria. Então, o grupo evolutivo, voltando agora, né, o grupo evolutivo, só para vocês fazerem essa conexão, ele nunca vai entrar na tua vida por acaso. Nunca. Nenhuma pessoa que é do teu grupo evolutivo, ela vai entrar na tua vida e vai passar desapercebida sem deixar algo de bom para você. Por mais que no primeiro momento você ache que foi péssimo aquela relação, vamos supor uma relação amorosa, meu Deus, só sofri nessa relação, foi horrível. Mas quantos aprendizados você teve dessa relação? Quantas coisas você enxergou sobre você mesma? Quantas ilusões que você criou a vida inteira sobre o que era uma relação, sobre como se relacionar, e que naquela relação específica você conseguiu enxergar tudo aquilo.
Foi dolorido? Foi, mas você enxergou, você despertou para o processo das ilusões que você estava metido, às vezes, uma vida toda. Entende? Então, essas pessoas todas, elas fazem parte do nosso grupo evolutivo. Quando elas entram e nos impactam de alguma forma. Tá? Que elas deixam um aprendizado na nossa vida. Isso é o grupo evolutivo.